Olá a todos, um bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de nesse dia convidar você a abrir comigo a carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22, onde o texto sagrado diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é O reflexo da palavra de Deus sobre a minha vida. É interessante que Tiago, ao escrever essa carta, ele faz uma comparação muito interessante a respeito de alguém que chega e contempla-se diante de um espelho e ele vai afirmar que essa pessoa, após se retirar depois de ter se contemplado no espelho, a tendência natural é que essa pessoa esqueça-se como é a sua imagem. E ele vai então comparar essa pessoa com relação à pessoa que ouve a palavra de Deus e essa pessoa não é um praticante, ela apenas ouve, é apenas um ouvinte e um ouvinte, por sinal, negligente. Então essa pessoa ela não atenta para a lei perfeita de Deus, ela não observa atentamente que existe a necessidade de perseverar na palavra de Deus, mas ela é apenas esse ouvinte negligente, alguém que não se importa em fazer o que a palavra de Deus orienta. E diante disso, essa pessoa não conhecerá as bem-aventuranças propostas pela palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com isso, nós vamos perceber que essa pessoa está indo completamente ao contrário daquilo que o Senhor Deus falou ao Josué na ocasião em que Moisés morre e agora Josué ele vai assumir o comando das tropas israelitas. Cabia àquele homem a responsabilidade de conduzir Israel até a terra prometida. Era uma tarefa completamente difícil, árdua para Josué, mas houve uma, uma grande diferença na vida de Josué a partir daquele conselho. É interessante que a palavra de Deus para Josué, ela foi muito bem contemplada, bem vivida, bem praticada. E o que Deus aconselhou para Josué? Ele disse o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Perceba você que se Josué ele não começasse a colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, ele não teria sucesso, ele não seria feliz, ele não conseguiria se tornar um grande vencedor. E infelizmente, muitas pessoas não têm seguido esse conselho. Alguns até ouvem a palavra de Deus, mas são semelhantes a essa pessoa que contempla rapidamente no espelho sua imagem e essas pessoas esquecem. E talvez por conta disso, eu e você o tempo inteiro contemplamos pessoas fracassadas, pessoas que envelhecem e que se tornam um fracassado, que não tem sucesso algum na vida, que não são referência para ninguém nessa vida. Problemas virão para todos, mas nós podemos observar o reflexo do que a vida faz com um e com o outro. E quando nós nos deparamos com o texto de Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27, nós podemos observar que essa é uma realidade. O próprio Jesus, naquela ocasião, ele disse a respeito de uma comparação de duas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ambas ouvem. No entanto, há um que ouve e pratica e há outro que apenas ouve, mas não coloca em prática. E Jesus ele disse o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele será comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse homem, Jesus diz, que é um homem prudente.
E ele vai falar das consequências, ele vai dizer que cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos com muito ímpeto, com muita fúria contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela foi construída sobre a rocha. Mas também existe a figura daqueles que ouvem as palavras de Jesus, ouvem as palavras de Deus, só que essas pessoas não as colocam em prática. E é interessante que a mesma coisa vai acontecer. Essa pessoa construiu sua casa então na areia, num terreno que não é firme, em algo que é abalável. E cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos com ímpeto contra essa casa, e ela vai cair, a ruína dessa casa é grande. Que eu e você possamos observar qual a imagem da minha vida e da sua vida. Eu e você temos sido apenas ouvintes da palavra de Deus, nós temos sido praticantes. Que o Senhor te leve a contemplar a imagem de você nesse dia, a imagem que a palavra de Deus pode gerar em você. Fique com Deus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe.